Não, eu fico pensando o motoboy que não pagava aquele imposto de moto lá que o Bolsonaro tinha tirado. o O DPVAT, né? E voltou com tudo, né, cara? Voltou. Não, uma parada, isso também é muito engraçado. Lá na loja a gente tem alguns funcionários lá, né? E tipo assim, tinha anos que não ia no sindicato pra falar que não queria filiar no sindicato, né? Isso tinha acabado esse rolê, Tinha acabado, né? agora voltaram com o sindical, né? Aí a filiação obrigatória. Cara, no Natal, cara, que querendo ou não, o mês de dezembro é um mês importante pro comércio, assim, sabe? Comércio como um todo, né? E porque a galera tá com 13º na mão, tudo, né? E aí você tem que falar pros seus funcionários, ó, escreva uma carta de próprio punho, vá lá no sindicato, passe a tarde inteira numa fila monstruosa lá e entrega pra falar que você não quer fazer parte daquilo, velho. Nossa, é um absurdo, cara. É um absurdo, mano. É um absurdo completo. Você chegou a ver, depois eu vou te mostrar as fotos. Cara, é desumano o que aconteceu ali. Porque o colaborador que tava trabalhando o tempo... Assim, eles estão lá pra proteger o interesse do trabalhador. Eu acho que eles não sabem o horário de trabalho das pessoas, o convencional. Porque eles só estão lá para atender nesse determinado horário. Ou seja, a pessoa que trabalha tem que largar a ocupação dela para ir lá fazer isso. Então, acho que eles já não sabem totalmente o horário. Sindicato tinha que abrir à noite, de madrugada. Tinha que abrir no horário que não fosse horário de serviço. Trabalho, e o mais legal, cara, é que eu não sei se ainda vale, mas eu já ouvi falar que existia uma lei sobre a fila, que você não poderia ficar, por exemplo, 10 minutos numa fila. 15. Uma fila quilométrica de horas no tempo. O cara tava ali no sol e na chuva. Você percebe isso? Para cumprir uma obrigação que, no meu entendimento, totalmente desnecessária, bastava online mesmo ele falar assim, ó... Não quero. Eu não quero. Mas já colocam presencial para dificultar a vida do cidadão. O cara não vai já... Mas essa entidade, ela já mostrou que ela tem um interesse realmente no trabalhador, ela demonstrou que o interesse dela é, de alguma forma, ferrar com esse cara, porque tudo que eu vi ali era para ferrar o cara. É isso mesmo. Com certeza. Entendeu? Corre o risco de ser assaltado na fila, Não, eu falei, cara, assim, com a visão de empreendedor aqui, eu perdi uma grande oportunidade. Porque se eu vou pra lá com um banquinho, uma caixinha d'água lá, falar assim, ó, tô alugando o banquinho e a caixa d'água. Eu tinha feito uma grana, mano, lá na porta. Aqui, só que o cara tinha que ficar em pé, no só um guarda-chuvinho. Aqui nós temos muitas referências, né? Inclusive do universo Marvel. Não vi nenhum do Homem-Aranha aqui. Tem Homem-Aranha aqui? Homem-Aranha não tem. Tá, mas tem uma coisa que eu gosto lá do Homem-Aranha que faz parte justamente do assunto que nós estamos tendo aqui. A maior redundância do mundo está em um dos inimigos do Homem-Aranha. Sabe qual que é? Não. O sindicato do crime. Eu não tenho coisa mais redundante do que essa, cara. Sindicato do crime. Caralho, velho. Por isso. Eu não perdo piada. Ele perdeu muito amigo, mas piada eu não perdi uma, velho. Você viu o arroz também disparou, né, cara? Nossa, tá tudo mais caro. Tá tudo mais caro. É difícil. Cara... Nossa, eu fico com dó, assim. Sério mesmo, cara. É um trem foda, assim, né, mano? Porra, cara. Você vê um cara aí ganhando um salário mínimo aí, velho. Eu tenho um grande amigo que é empresário. E esse cara foi muito prejudicado na época do Covid. Porque ele foi proibido de abrir a sua empresa. Sim. E olha só o que ele fez. Ele pegou o próprio patrimônio e vendeu parte do seu patrimônio para não demitir os empregados. Porque ele sempre viu aquelas pessoas como parte da sua família. Sabe o que aconteceu? Chegou a época da eleição, os empregados dele fizeram L. Votaram justamente para quem estava pedindo para fechar tudo na época do Covid. Ele virou para mim e falou assim: Caporeso, se eu soubesse que esses filhos da puta iam fazer o L depois de eu sofrer tanto para manter eles ganhando sem trabalhar, eu teria demitido todo mundo. Foi terrível. Mas eu vou te falar uma parada, velho. Muita gente não sabe votar. Até pra... Não tô falando só de presidente agora. Deputado também, cara. Você vê aí muita gente que... Tem muita gente que se elegeu. A gente sabe, o Bolsonaro é o maior capital político hoje do Brasil.
Ele se abraçou o cara, é quase certeza que você vai pegar voto pra caralho ali. Se abraçar o cara e tirar uma foto com o cara. Por isso tem muita gente que quer ficar abraçando. E aí, cara, da política. Você vê muito deputado que tá lá em Brasília hoje, deve ter na Assembleia também, que abraçou o Bolsonaro pra entrar e entrou e tá fazendo merda lá dentro, cara. Tá fazendo merda. Você pega essa reforma tributária, tem muita gente do PL que votou a favor da reforma tributária, cara. Deputado aqui da região que votou a favor da reforma tributária. Tchorró, olha só o que eu falo nesse sentido. Aí não é nem tão errado a escolha do voto, porque o cara se abraçou com o Bolsonaro e tem gente que não tem como analisar o coração da pessoa e não vai fazer uma pesquisa mais aprofundada. O correto era o quê? Pesquisar de maneira mais pormenorizada a história da vida da pessoa. Mas, infelizmente, a grande maioria não faz isso. Então ele vê lá o sujeito com o Bolsonaro, eu vou votar nele, tá? Então, tá errado? Tá. Deveria pesquisar um pouco mais. Mas tem casos muito piores do que esse. O principal problema sistêmico do Brasil na hora de votar para deputado. O que é um bom deputado? Para a maior parte da população. Um bom deputado é aquele que traz recurso para a cidade. Que deputado maravilhoso, está reformando a escola. Que deputado lindo, ele está mandando viatura para o quartel. Olha que deputado legal, asfaltou a minha rua. E as pessoas acham que isso é fazer um bom trabalho legislativo? Os maiores canalhas da política se sustentam assim. Eles pegam dinheiro e passam dinheiro. A maioria dá uma mordidinha pra si, né? Mas pega e repassa, pega e repassa. E na hora de votar, arrebenta com a população. E a população não acompanha o posicionamento do deputado, entendeu? Então é o seguinte, quando a gente fala que as coisas são resolvidas na política do Brasil a toque de caixa, é porque é assim, tem uma pauta importante, quanto é que você vai liberar de emenda para mim, para eu comprar o meu eleitorado, para eu ir lá, enfiar dinheiro na cidade e o pessoal pensar que eu sou lindo e maravilhoso. Quantas vezes eu escutei pessoas em Uberlândia falando, olha, o Gilmar Machado foi o melhor deputado que nós tivemos. Ele foi um péssimo prefeito, mas foi um lindo deputado, porque ele conseguia recurso. Mas vai ver se alguma vez ele já votou contra a redução da maioridade penal. Vai ver se ele não está votando fechado em todas as malditas pautas de esquerda do Brasil. Não adianta o cara reformar a tua escola e votar ideologia de gênero para que o professor corrompa o teu filho lá dentro. Não adianta o cara mandar viatura pro quartel e votar contra a segurança pública. Votar contra a redução da maioridade penal. E o que acontece? Eu pago um preço por ser do jeito que eu sou. Você não acha que eu seria uma pessoa que teria mais condições de ajudar a população se eu votasse conforme o que querem as pessoas que têm o recurso na mão? Mas eu prefiro falar o quê? Eu prefiro acreditar que o meu eleitorado vai entender que o que eu tenho de mais precioso para oferecer é o meu voto na hora de representá-los lá na Assembleia, na hora de legislar, e não o que eu mando de recurso. Mas você não tem recurso, Caporeso? Eu tenho. Pequenininho. Tem gente que tem um mundo velho de recurso. Por quê? Por que o meu é pequeno e dos outros nem tanto? De alguns outros, não todos. Existe um motivo. Tem um preço a ser pago. Você acha que é canalice mesmo. E você pode ter certeza do que eu estou te falando aqui. A primeira coisa que o afegão médio pensa quando você chega em uma cidade é o quê? O que esse deputado vai trazer para nós? Ele não entende que ele está pedindo basicamente o seguinte: você quer continuar no poder? Se prostitua para fazer a nossa vontade aqui. Nós não vamos enxergar o teu voto, nós vamos enxergar o que você vai mandar pra gente. Então o maior erro do voto tá aí, meu irmão. Você acha que a população uma hora vai entender isso aí? Se depender de mim, sim. Quem me acompanha já entende. O que a gente pode fazer pra população Divulga entender? Essa mensagem. Divulga, cara. Porque são poucos que falam o que eu falo aqui, tá? A verdade, ela salva. Você tem que mostrar a verdade pras pessoas. Elas têm que ver a verdade. Cara, é que nem no caso do aborto. A maior parte das mulheres que querem abortar, quando são submetidas a um exame de ultrassom e estão vendo ali que se trata de um bebê, elas desistem. Porque elas estão vendo a verdade diante dos seus olhos. Hoje eu falei com um fisioterapeuta, né, amigo meu.
E eu mostrei pra ele, falei, olha aqui, mano. O deputado que você votou acabou de votar a favor da reforma tributária. Você é fisioterapeuta. Seu imposto sobre serviço era muito menor do que o meu, que pagava o imposto sobre a mercadoria, que eu tinha creditado, vendido e aproveitado do crédito. Ele não aproveitava nada de crédito. E agora o imposto dele de serviço, que era 10%, sei lá, foi para 28%. Foi pro máximo. Igual o meu, sem ter crédito em nada, ele vai pagar o imposto máximo. Né? Então, assim, é uma puta sacanagem com o prestador de serviço. É o cara que mais se ferrou nessa reforma tributária. Né? E você votou no cara lá. Votou pra ter orgulho de falar, pô, na minha cidade tem um deputado. Eu sei. Ganhei meu voto. Ganhei. O cara que eu Ele votou, é daqui, ele é gente da gente. O cara que eu votei entrou. Ganhei. Cara, é ridículo isso. Não tem jeito de você mudar pra cabeça E assim, teve gente que falou assim, nossa, tá vendo só? Tinha mais de 30 anos que o Congresso tentava aprovar a reforma tributária. E agora aprovou. Mas espera um pouquinho, tentava aprovar por quê? Porque o brasileiro é extorquido de impostos. Olha só a história de Minas Gerais. Nós tivemos a Inconfidência Mineira, que na verdade o nome correto seria Conjuração. Eu não entendo por que chamam de Inconfidência. Seria Conjuração Mineira. Por quê? Porque se pagava 1/5 do ouro. 20%, né? Ou seja, que era o quinto dos infernos. Hoje a gente paga 2/5 dos infernos de impostos. E já fica muito retido na fonte. E você não vê ninguém se revoltar. Então, qual era o desejo de se aprovar uma reforma tributária? Era fazer com que a população brasileira pagasse menos impostos, caramba! E isso não aconteceu. Então você, babaca, tá comemorando o quê com essa aprovação dessa reforma tributária? Ah, é porque foi uma conquista. Foram 30 anos de história. Poxa vida, tem que colocar uma orelha de burro a pessoa que está comemorando isso. Vamos comemorar no dia que os impostos reduzirem. Aí a gente tem motivo. Nós tivemos um governo que verdadeiramente reduziu impostos no Brasil. Foi o governo Bolsonaro. É, cara. Eu comparo às vezes o Haddad assim com o Guedes, assim, e eu lembro muito bem. Não, eu faço esse comparativo porque... Desculpa, é que é engraçado. É porque eu lembro do Guedes falando de uma curva muito massa. Eu esqueço toda vez o nome dessa curva. De Laffer. Curva de Laffer, né? Que fala, ó, vamos reduzir aqui que a gente vai arrecadar mais. Porque se você tá exigindo muito imposto, foi Laffer, a curva de Laffer. Se você exige muito imposto, a população começa a sonegar. Porque senão ela não sobrevive, ela não consegue pagar. Agora, se o seu imposto ele é justo, todo mundo vai querer pagar. Porque vale a pena, não é algo que onera de maneira excessiva. Então aumenta a arrecadação. Quanto maior o imposto, menor a arrecadação. Quanto menor o imposto, maior a arrecadação. Isso é o básico de economia. Mas só que, para você ter o básico, você não pode falar de Fernando Haddad, não é verdade? Não dá. Não, e é isso, né?